Tá gravando. Então, Márcia, a Sofia Elisa, teve que sair porque ela foi mudar de internet, mas ela agora volta. tá. Elisa, você falou para mim que a página 17, 18, o que foi que você falou? 17, 18 e 19 nós não fizemos. Como assim não fez? Não A gente não fizemos. fez, o senhor pulou essas páginas e mandou as outras. As primeiras Márcia, a Sofia páginas vai entrar. nós já Não. fizemos e corrigimos. Aí a A 17, a 19 nós não fizemos. Eu não mandei, eu gravei aula sobre esse assunto, mandei lá na... Ô, pessoal, vocês estão falando do livro de atividades? Eu estou falando do livro didático. Ô, coração. A Sofia tá pedindo pra entrar. Eu estou vendo aqui que não está batendo. Com fome. Vocês estão falando aí? Então, olha o livro de atividade, o livro didático, quer dizer, e vê aí se ficou alguma coisa faltando, se tem alguma atividade que vocês não fizeram. Voltei, deu porcaria aqui na internet. Mas tem um Olhei, é o livro didático, tá, Sofia? Dá uma folheada nele todo aí, vê se está tudo passado certo, vê se está tudo ok, se não tem... Nós não fizemos Geografia. a página 53 e 54. Isso. Essas nós vamos fazer hoje. Ah, tá. Tá, peraí, deixa eu ver aqui. Oi, como é que é o nome dela? Eu esqueci, Mas Beli. o que eu quero que vocês façam, me escutem, o que eu quero que vocês façam é folhear o livro didático de vocês e ver se vocês não deixou nada sem fazer. Não, eu não deixei, não. Tá tudo passado certo? Tá. Tô conferindo aqui. Peraí. Ah, Ô, não, Márcio, Vitor. pera. Teve uma atividade Oi, no Tomás. caderno. Ô, Vitor, o seu tá tudo pronto? Eu vou depois. Tem algumas coisinhas que faltam. Aí eu vou olhar lá na plataforma e vou terminar de arrumar. Tá. O Igor, tá me ouvindo? Tá tudo, menos a página 53 e 54, tá tudo corrigido o resto. Isso. Tudo corrigido. Porque a página 50 fez junto. Ô, Antônio, você tá me ouvindo, Antônio? Qual página que a gente não fez? 53 e 54. As duas últimas. É difícil trabalhar, esse pessoal não responde. O Igor falou que tá no chat. Peraí que eu vou colocar o fone. Que é mais Ô, chique. Márcio, eu acho que eu fiz uma tarefa errada. Acho que o senhor passou de história, eu fiz de geografia. É, gente, porque o Taylor passou a página 54 de história. Então, 58 e 54, não era? Foi. Então vamos lá. Vamos lá, fiz de organiza as ideias. Não era de na história, página. não? Era de história. Era de geografia, gente. Era de geografia. Márcio, ontem a gente Era não de teve aula de geografia? história. Olha. Viu? A gente teve aula de história ontem. E eu fiz a Mas tarefa de como? geografia. Eu fiz a tarefa Mas de geografia. É porque vocês não escutam hoje, vocês estão que estão, hein? É porque amanhã é sexta. É porque ontem foi assim, ontem era aula de história, mas vocês viram que eu não postei o vídeo de história porque nós vamos fazer as atividades de geografia lá do Positivo On, né? Então não tinha como eu postar a aula de história com conteúdo de geografia na aula de história. Aí eu tive que trocar. Então, antes era história, mas nós fizemos as trilhas de geografia. E a Então, lá tarefa na que o senhor página, passou ontem? Era de geografia ou era de história? a tarefa História. de ontem era de história. Tá, eu fiz a de... Ah, então deixa quando ele passar de geografia, eu faço a de história. É, eu também vou ter Tá. que fazer isso. Na página 53, então. Vamos lá. De história ou de geografia? Peraí, só deixa eu coisar. Geografia. De geografia. Ah, tá. Ai. Que, Márcio, que... Tá deixando vocês doidas. Não, é porque como a gente tá fazendo geografia, eu fiz geografia.
Eu Eu também de falei, teve geografia. trilha de geografia hoje. Daí quando vai você ser- passa, essas páginas de geografia, eu faço as de história. Mas ele vai fazer hoje com a gente. Já vou Então, fazer agora, porque depois nós eu precisamos faço. terminar, nós só temos 2 aulas depois para terminar. Quando a gente Então vamos lá. quando a gente Paz- for corrigir história, eu faço. É. Corta o áudio da Pronto. Sofia. Corta o áudio da Sofia. Professor. Então vamos lá. Então vamos lá, pessoal, brincadeira. Vamos lá, na página Nossa, 53, vai dormir tá? agora. Tá todo mundo lá já na página 53? Eu também. Sim. Aham. Ótimo. Então vamos lá. Primeira questão. Todo mundo me ouvindo? Sim. Sim. Então vamos lá. Aham. Consulte nas páginas 3 e 4 do material de apoio, Bruna, os mapas do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, que também é usado a sigla IDHM, por causa que é municipal. Inclusive, se vocês quiserem procurar, aí no município de Montevidéu também tem o IDH de Montevidéu, certo? Que vai dizer o índice de desenvolvimento da população de Montevidéu, baseado na economia, na saúde, infraestrutura, segurança, né? Facilidade de emprego, de escolaridade. Isso vai classificar Montevidéu no IDH, que vai de 0 a 1. Se for acima de 700, já é um índice médio. Abaixo de 500, já significa muita ausência de tudo, de escola, a escola é ruim, isso nós estamos falando do setor público, tá, pessoal? Porque a nossa escola é particular, Tá. é diferente. O índice de segurança, se é bom ou se é ruim, tudo isso vai levar ao índice de desenvolvimento humano. Então, depois vocês pesquisam lá e olha qual que é o grau, tá? O país que tem o índice de desenvolvimento melhor no mundo é a Noruega. Então, significa que um país não precisa ser o país mais rico do mundo para ter um índice de desenvolvimento humano bom. Por exemplo, os Estados Unidos é uma economia super rica. Eles produzem mais Aqui, ó, da professor, metade. o de Montevidéu é 0,733. Então está na média, né? Ele é mais ou menos igual ao do Brasil. Agora, no Brasil, tem algumas regiões que são um índice de desenvolvimento menor, como na questão do Nordeste e do Norte. Porque falta saúde pública, falta escola, falta estrada. Ou seja, é tudo que a gente precisa ter disponível para que o nosso desenvolvimento enquanto ser humano melhore. Porque não é só ter comida, né? Você não vai só estudar, mas você precisa comer, mas também você vai comer e precisa estudar. Certo? Precisa ter conforto, precisa ter segurança. Olha quantos Se você milhões de passar pessoas... mal, precisa ter um hospital, né? Exatamente, precisa ter uma saúde de qualidade, precisa ter um corpo policial que garanta uma segurança com qualidade. Né? Porque quantos jovens são mortos por ano? Né? E a maior parte da população que morre em conflitos, em questão de violência, é jovens de 17 a 22 anos. Por quê? Muitas vezes não tem emprego, não tem escolaridade, e aí acabam enveredando para o lado do crime. E você sabe que o crime ele vai te levar para 2 lugares, né? Para a cidade das Cruzinhas, ou então ele vai te levar para a cadeia. Né? Então, nós perdemos muitos jovens no Brasil todos os anos. A população ativa do Brasil, que é a população que está apta para o trabalho, dos 18 aos 45 anos, quando a pessoa cresce, que ela poderia trabalhar, estudar, virar um profissional, produzir para o país riquezas, aí pronto, vai lá e morre na mão do traficante, na mão do assaltante. Aí não resolve, né? Então, tudo isso está ligado às questões de desenvolvimento humano. Eu só vou pedir um minutinho para vocês, que eu vou ter que conectar meu celular, porque está descarregando e vai, se sair aqui, aí vai ter que entrar todo mundo de novo. Ai, tem uma mosca no meu quarto. E aí, gente?
Tudo bem? Todo mundo aí? Tem uma mosca no meu quarto. Ela tá fazendo barulho. Nossa, Sofia. Claro que. Ai, tá ali na janela. Uma mosca. Tá vindo pra cá. Meu Deus, Sofia. Meu Deus. O que está acontecendo, Sofia? Tem uma Tem uma mosca no Meu meu quarto. mosca. No meu quarto tem duas. Eu não gosto de mosca. Nossa, nem eu. À noite, parece que ela faz assim, ó. Quando eu fecho os olhos pra dormir, acho que ela faz assim, nossa, que vontade de gritar e começa a gritar, sabe? Nossa, Nossa, dá uma raiva. Nada, podia ser pior, podia ser um morcego. Mas eu já toquei no morcego. Ele é bonitinho. Eu achei a Ele coisa é. mais bonitinha. Lá no meu Tem um potinha, lá no meu pô tinha morcego escondido lá no telhado. Só que E a gente foi uma entrava, situação meio Eu- estranha. até hoje eu tenho medo de entrar no banheiro, porque ele se escondia no banheiro. Daí quando o povo ligava a luz, saía morcego. Nossa, Nossa, eu daí lá lembro de no vô tem né? muito. Lá no meu vô tem muito, Márcio. Uma vez, uma visita tava indo embora. O morcego bateu na cabeça dela e caiu no chão. Lembra no seu aniversário que a gente tava lá e apareceu o morcego? Ou a mulher eu acho que assustou. A mulher assustou. Não, É porque ela tava indo Então- embora de boa, veio o bicho assim, bateu. coitada. Então vamos lá. Consulte nas páginas 3 e 4 do material de apoio os mapas do IDH municipal desde 1991 até 2010 e o Índice de Vulnerabilidade Social do Brasil em 2010 e registre as relações entre os dois índices no território brasileiro. Tá? Então a gente já sabe o que é IDH e eu vou pedir para vocês aqui o que é Índice de Vulnerabilidade Social. Eu expliquei para vocês no vídeo. Tá aí, ó, em cima da questão aí, de negrito, índice de vulnerabilidade social. Mede a situação de vulnerabilidade social, ou seja, a condição de precariedade e exclusão da sociedade. Exatamente, vou dar um exemplo. Imagina a cidade de vocês, Montevidéu. Tá. Tem uma grande parcela da população que tem uma condição de vida melhor, uma estrutura de vida melhor, tem posses, casas, terras, indústrias, empregos bons, um dinheiro guardado, né? Mora num local melhor na cidade, mas tem uma parcela da sociedade que não tem acesso a essas coisas, né? Que não pode contratar uma segurança particular para casa, que não tem um carro, um automóvel para poder se deslocar numa hora de doença, que não encontra vagas nos postos de medicamento, que muitas vezes não tem acesso a uma escola de qualidade, né? A uma moradia de qualidade. A gente sabe, se você andar aí na cidade, você vai ver que tem pessoas que moram em condições precárias, que não têm acesso à água tratada, à rede de energia, né? Que não tem uma calçada, que não tem nenhuma casa que, eu vou dizer assim, que seja digna e confortável para se viver. Então, essa população, muitas vezes que não tem estudo, que não tem emprego, ela está muito vulnerável, né? Ou seja, ela é muito apta a sofrer com as crises econômicas do país. Por exemplo, agora com o corona, né? O que aconteceu com a maior parte da população pobre do país? Está passando uma dificuldade gigantesca, né? Porque muitos comércios fecharam, muita gente foi mandada embora, né? Então, você já imaginou se você tinha lá a sua família e você não tinha posses, não pagava aluguel, tudo e foi mandado embora do seu emprego? O que você vai fazer para sobreviver? Né? Então, índice de vulnerabilidade é aquela quantidade de pessoas que tem dentro do município que qualquer crise econômica pode afetar essas pessoas de forma muito rápida, entendeu? Uma Tio, crise econômica. Acho que dependendo, se a pessoa passar muita fome, ela chega até a roubar uma comida em um supermercado, né? Por causa da... Exatamente. Vamos supor, você tem sua família, seus filhos estão passando fome.
você vai ficar com... quando um pai ou uma mãe vê um filho passando fome ou não tem acesso a alguma coisa, ele vai correr atrás. Mas muitas vezes as pessoas cometem até loucura por causa dos filhos. Você imaginou você chegar na sua casa, no dia que você casar, e seu filho pedir comida e você falar que não tem? Nossa, deve Então, ser muito triste. além de ser triste, é uma coisa psicologicamente devastadora, né? Porque você se sente incapaz, porque, querendo ou não, você é responsável. Você já notou que quando a gente é responsável por uma coisa, a gente quer que dê tudo certo? A gente tem cuidado. E aí, quando você não consegue cumprir aquilo que você é responsável, você se sente o quê? Derrotado. Então, além do fator econômico, ainda tem o fator psicológico, né? Você já imaginou um pai que ouve o filho falando assim, eu tô com fome, e ele vai ter que olhar para o filho e vai ter que dizer, não temos nada para comer, né? Então, existe uma população muito grande nas cidades que elas não têm o mesmo padrão de vida da maioria das pessoas que têm posses, né? Que elas dependem de um salário mínimo, aí você depende de R$ 1.200, R$ 1.145 por mês. Mas se alguém ficar doente, já descontrola toda a sua economia, porque você vai precisar comprar remédio é caro, né? Então, já não vai dar mais para comprar os alimentos todos, já não vai dar mais para... Dependendo do tipo de doença, às vezes a pessoa vai ter que gastar todo o dinheiro, e daí como que vai pagar aluguel, como que vai pagar água, luz, gás, tem um monte de coisa para comprar. É aquilo que eu sempre falo para vocês, que o que vocês gastam na cantina da escola, tem muita gente que utiliza para sobreviver durante o mês inteiro. Certo? Então, vamos lá. Então, vocês já foram lá na página 3 e 4 do material de apoio? Ainda não. Então, vamos. Olha só, na página 3. O Brasil, IDH municipal em 1991. Olha como que o IDH do Brasil era ruim. Só tinha algumas áreas que era médio. Olha como que a condição de vida da população no Brasil em 1991 era ruim. Você vê que o mapa tá, né? Aí, quando nós chegamos em 2000, já deu uma melhorada. Principalmente na região de Rondônia, Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais e algumas áreas do Nordeste, você tem o IDH já a partir de 600, que ele vai de 0 a 1. Né? E lembra que eu falei para vocês que o IDH melhor do mundo é o IDH da Noruega. Lá é 998, quase 1. Né? Então, lá na Noruega, se você deixar o seu iPhone em cima de um banco na praça, quando você voltar, ele vai estar lá. Se você voltar depois de 10 dias, ninguém pegou, ele vai continuar lá. Índice de violência, não tem registro de roubo e nem de violência na polícia. Não existe. Né? No caso do Brasil, você não precisa nem deixar o seu telefone, né? As pessoas já chegam e pegam. Né? Você não precisa nem esquecer. Né? E, por exemplo, se alguém achar alguma coisa, elas vão entregar nos lugares para você ir lá e pegar depois. Né? Então, tem uma população extremamente educada, estudada. Você sabe que você vai crescer, você vai fazer uma faculdade, vai ter um emprego para você pegar e vai seguir uma carreira. No Brasil, tudo isso é muito incerto, né? Certo? Então, no Brasil, quando alguém pega alguma coisa de você, já você não vai ter mais, que você vai comprar outro. Em 2010, deu uma arrumada bem grande no IDH. Né? Agora, lá na página 4. Índice de vulnerabilidade. Quais que são as áreas mais vulneráveis do Brasil? Aquelas em que o índice de desenvolvimento humano é menor. Então, quanto mais o IDH é baixo, mais vulnerável a população é. Certo? Vocês conseguiram me entender? Uhum. Olha Goiás, dá uma olhadinha em Goiás. O nosso IDH é de médio, baixo e muito alto. Dá uma olhada no nosso
no nosso índice de vulnerabilidade? Ele é menor também. Aí as áreas que o IDH é menor, o índice de vulnerabilidade é muito alto. As pessoas sofrem mais com as crises econômicas. Certo? Então, o que nós vamos escrever lá? Coloca assim, que o IDH do Brasil nos últimos anos melhorou. Isabela, o IDH do Brasil nos últimos anos melhorou. O IDH do Brasil nos últimos anos melhorou. E observamos, vocês estão me acompanhando? Aham. Sim. Sim. Anos. E nos últimos anos, observamos que nas regiões de IDH ruim, o índice de vulnerabilidade é maior. O índice de vulnerabilidade é maior? Sim. Obrigada. Pronto? Posso passar para 2? Uhum. Pode. Então vamos lá. Na região do município onde você mora, predominam altos ou baixos índices de vulnerabilidade social? Sua IDH Médios e altos, né? é médios e altos, É. né? Altos? Médios e altos. Por quê? Porque tem uma população que é desprovida de tudo. Que não tem moradia digna, que não tem trabalho, que vive de assistência do governo, né? Toda cidade tem isso. Felizmente, toda cidade tem. Tá tudo bem, Márcia? Tá tudo ótimo. Tô esperando 6. Ah, tá. A 3. Há exceções que demonstram que destoam da maioria do município da região? Tem municípios que têm uma economia. Destoa é quando não combina, quando diferencia. Ó, Então, há exceções que destoam da maioria dos municípios da região, ou seja, em outras palavras, tem algum município que a qualidade de vida é melhor? Sim. Qual?
tem municípios mais pobres. Por exemplo, se eu for comparar o município de Porá com Rio Verde, Ali, ó, um dos que é melhor é Brasília, não é? Brasília. Tá, mas é melhor para quem está empregado, para quem vive, que tem um emprego, porque lá em Brasília é um dos locais que mais corre dinheiro devido aos altos salários dos deputados, dos senadores, do presidente e tudo mais, do judiciário, dos funcionários que trabalham, né, no Poder E Federal. algumas partes de São Paulo, né? Tem umas manchinhas. Mas vocês já passaram lá em volta de Brasília, nas chamadas cidades satélites? Samambaia, Ceilão. Porque Brasília funciona assim. Em Brasília, só tem os setores das mansões, os bairros mais chiques, lá na Asa Sul, na Asa Norte, no Lago Paranoá, que são aquelas mansões, aqueles condomínios elegantes, né? E os escritórios de empresas do mundo inteiro, praticamente. E o pessoal que trabalha no governo. Só que quem é trabalhador, à tarde, os ônibus levam para cidades que ficam vizinhas, não mora lá. É a chamada cidades dormitórios. Foi criado conjuntos habitacionais para a população que trabalha em Brasília. Durante a noite, eles saem de Brasília e vão para as casas deles, que ficam 30, 40, 50 quilômetros retirados de Brasília. Uma espécie assim, vamos esconder a pobreza. Entendeu? Então, quer dizer que Brasília tem um alto índice. Você sabia que até o índice de celulares em Brasília, cada pessoa tem a média de 3 aparelhos telefônicos por pessoa? É o maior índice de número de aparelhos no Brasil. Só que será que é todo mundo que tem isso? Não. Será que é todo mundo que ganha salários altos? Não. Né? Então, então, o que a gente pode colocar aqui? Que a gente conhece alguns municípios que têm uma qualidade de vida melhor, têm uma economia melhor, uma maior disponibilidade de empregos, né? Que tem uma infraestrutura melhor, de asfalto, de escola mais organizada. O que mais? De saúde mais organizada. Por exemplo, em Rio Verde você tem mais acesso à saúde do que em Montevidéu. Né, pelo número de clínicas, de hospitais. E se for pago, melhor ainda, né? Daí tem clínica para tudo. Se quiser até mudar o cabelo de lugar, eles mudam. Então, vocês entenderam a lógica? Né? Porque a cidade pode ser perfeita, mas sempre vai ter uma parcela da população carente, que não tem acesso a estudo, que não tem acesso à educação. Acesso tem, porque a escola pública é para todo mundo, mas muitas vezes, né, não tem nem como ir, devido ao grau de violência que existe dentro de algumas escolas. Né? Eu conheço meninos mesmo que não conseguiram estudar em determinadas escolas por causa de bullying, por causa de violência, por causa de venda de droga, de brigas, tem tudo isso. Né? Então, não é um Professora, ambiente então você saudável. tá falando que em todo lugar que você vai ter uma parcela da população que vai prezar da escola pública, essas coisas? Vai ter, porque não é todo mundo que tem. Você já imaginou se todo mundo pudesse estudar na escola particular? Vocês acham que é todo mundo que tem um plano de saúde? Não. É o que eu costumo dizer para vocês. O que vocês gastam com transporte, contando da hora que o pai de vocês liga o carro para levar vocês na escola, as mensalidades, as apostilas, as coisas que se pedem ainda para comprar por fora, o que vocês gastam para poder o lanche, a roupa, do uniforme. Então, tem gente que sobrevive, uma família, com menos do que vocês gastam por mês na escola. Nossa, só de pensar material. nisso é bem triste, hein? Saber que tem muitas famílias hoje em dia, né, que são bem carentes, né?
E não é porque Entendi. não é porque às vezes não é porque não trabalha não, mas é porque a pessoa trabalha, a maior É, parte dos trabalhos, você ganha um salário mínimo. O que você faz com 1.000 e poucos reais? Você sabia que 70% da população brasileira ganha de 0 a 2 salários mínimos? a Ganha maioria muito pouco. das pessoas que têm alguma propriedade, elas aproveitam, né? Tipo, o salário mínimo e de vez dá uma condição melhor, né, para o funcionário, só dá um salário mínimo, deixa ele com. Dá, tipo assim, dá muitas poucas oportunidades, né, para as pessoas hoje em dia. Exatamente. Então, se a pessoa também ela não tem um estudo, ela não procura se desenvolver, ela vai continuar presa naquela condição de ganhar muito pouco, né? Porque geralmente o tanto que você ganha está ligado, se você vai trabalhar para os outros, se você vai ser empregado de uma fábrica, alguma coisa, quanto maior o seu grau de estudo, maior o seu salário, né? Então, a necessidade de estudar, de se especializar e de ter uma profissão, porque vai garantir para você uma renda maior. O meu primo mesmo, ele é muito inteligente, sabe? Ele faz um pouco de tudo. Só que ele não tem, assim, um trabalho bom, porque eu acho que ele não tem negócio de trabalhador, eu acho que é uma coisa assim, então o povo não aceita ele no trabalho, mas ele é muito inteligente, sabe? Ele faz um pouco de cada coisa. Se você tem que fazer um armário, montar um armário, ele monta. Faz tudo quanto tipo de coisa, mas ele não trabalha assim no emprego bom que ele realmente merecia. Então, por exemplo, nos países ricos de primeiro mundo, com índice de desenvolvimento humano bom, as pessoas têm oportunidade. Aqui no Brasil, às vezes, você estuda um monte, você tem um monte de capacidade, tem um grau de inteligência maravilhoso, mas você não consegue arrumar emprego porque não existe oportunidade. Falta, né? Eu conheço muitas pessoas que têm um grau de estudo muito grande e que são obrigadas a trabalhar em outros tipos de serviço porque na área da pessoa não encontra serviço, né? O professor, uma vez, lá na fazenda, a minha mãe ia contratar uma mulher lá pro refeitório para fazer comida e tal. Só que daí, um pouquinho antes da minha mãe contratar ela, ela falou que ela não sabia ler. E daí não deu pra minha mãe contratar ela, porque pra trabalhar no escritório, às vezes tem que, tipo assim, tem que anotar o que compra, tem que saber ler e escrever, né, pra fazer uma receita nova, né? Tem que saber ler, né, pra você ver os ingredientes e tal. Daí a minha mãe falou pra ela que não teve como, porque, tipo assim, ela precisava saber ler e escrever, porque hoje em dia é tudo